Vamos lá, brother. Ô, Caio, eu recebi um bilhetinho aqui no meio do programa. Pode falar. Eu acho que é de alguém aqui da nossa audiência, Sim, ao vivo. pois não. Ulisses que mandou. É o Ulisses, tá aí? Tá ali. Então vamos lá. Ele escreve assim: Caião, há possibilidade de reversão desse cenário apocalíptico mundial, entre parênteses, político, econômico e ambiental? Ou realmente estamos vivendo, de fato, o fim dos tempos, irreversivelmente terrível? Olha, eu sempre quero que tudo tenha reversão. Tá. Essa é a minha atitude. Eu vivo buscando reversões do mal todo dia. O dia todo. Mesmo contra o meu olhar pragmático. Quando às vezes eu olho e digo, eu vou trabalhar para reverter esse mal enquanto eu puder, embora eu saiba que ninguém quer. Mas eu não estou nesse mundo para fazer a vontade do mundo. Eu estou nesse mundo para praticar a vontade de Deus. Então, essa é a tensão na qual o Evangelho nos coloca. O Evangelho nos coloca diante da seguinte tensão. Por exemplo, Mateus 24. Você lê Jesus dizendo, e virão falsos cristos, falsos messias. A maioria vai seguir. O Evangelho vai ser pregado, mas não vai ser crido. Quando o Filho do Homem voltar, não vai encontrar fé na terra. E aí ele fala de guerras, revoluções, de nações contra nações, reino contra reino, de crises sísmicas, ambientais, os mares subindo, os homens desmaiando de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão e sobreviriam ao mundo. Faz toda essa descrição horrível. Cria um apocalipse, dizendo que as decisões humanas se acumulam contra o próprio homem, contra a própria vida, contra a terra. É o que Jesus diz. Aí você termina o capítulo 24, ele começa uma série de parábolas. A primeira parábola é do servo mau, que olhando que tudo era mal, resolveu ficar mal como o mundo é. Mal também. Mal também. Todo mundo é mal, eu vou ficar mal também. Mal também. Para enfrentar o mal só com o mal. Aí Jesus conta essa parábola. E do cara que sucumbiu à perversidade e se tornou um com ela, como os cristãos estão fazendo no mundo inteiro. Aí ele conta uma segunda parábola das virgens, que ficam com sono, que perdem a esperança, que deixam a chama apagar no coração e dormem. Aí ele conta a parábola dos talentos, do cara que recebeu o talento, um mais, outro médio, outro menos, mas cada um conforme a capacidade que tinha de aumentar, de ampliar, de fazer a sua parte no processo. E houve dois que fizeram, houve um que enterrou porque disse, não, eu sei que tu és mau, que o futuro é mau, que tu és severo, que o juízo vem, então eu não vou fazer nada. E Jesus disse, esses que enterram a graça porque o mundo é mau, vão ter a mesma sorte da maldade do mundo. Vão ter o mesmo destino. Aí vem uma outra e última parábola, já Mateus 25, quando ele fala dos cabritos e das ovelhas. E diz que naquele dia as nações serão reunidas, as nações. Ele não está só falando de indivíduos, ele está falando das nações da terra. E do que elas significaram, representaram e daquilo que elas escolheram para si. Para o mundo, para a existência, para o coletivo. Então naquele dia, ele reunirá os povos, as nações, separará uns dos outros. E não vai separar por critério de etnia, nem de nacionalidade, nem de raça, nem de ideologia, nem de nada disso, nem de religião.
vai separar conforme as obras de cada um, em cada uma dessas nações. No fim, está cheio de crente no Irã, o maior avivamento que está acontecendo nesse milênio, nesses 20 anos, desses 20 anos do milênio atual, está acontecendo no Irã. Eu falei disso aqui em novembro do ano passado. Foi. Mostrei um pedaço de vídeo. Tinha um documentário, tem um documentário. É um negócio extraordinário o que está acontecendo de gente se convertendo sem ninguém falando com ninguém. É no olhar, é no secreto, é proibido. É. E está explodindo. No meio dessa multidão aí está cheio de irmão. Para você que só leva a sério o humano que seja irmão, para mim todo humano é irmão. E aqueles que são da família da fé são pessoas com as quais eu me comunico melhor, né? Deveria, pelo menos. É por aí, né? Deveria, pelo menos. Tá cheio de gente que faz a mesma confissão que eu faço, que eu ensino todo dia aqui. Então, naquele dia, Mateus 25, ele vai separar, vai tirar. Vai ter um monte de gente lá do prayer breakfast, do Trump, que vai ficar de fora, batendo na porta. É. Lá não é Brexit, não. É breakfast. Não, é breakfast. Não é Brexit. É breakfast. Não. Breakfast. Ele deu breakfast. É quebra do jejum. Essa é a palavra, literalmente, é quebra do jejum, é o café da manhã. O cafezinho dele. Então é o pré-breakfast. Breakfast. Que o pessoal se reunia para orar pelo presidente. Virou uma instituição poderosa, o maior lobby americano. Muitos desses vão bater na porta e não vão entrar. E tem um bocado de iraniano que já está dentro. Já está dentro. Ser entendido. Eles não entendem, mas chegará aquele dia em que ele separará uns dos outros como os cabritos das ovelhas. E dirá aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estive nu e me vestistes. Eu estive preso e fostes ver-me. Eu era forasteiro e refugiado e me acolhestes. Eles então dirão: quando, Senhor, te vimos assim? Nunca te vimos. Porque muitos desses para os quais ele dirá isso nem sabiam de Jesus. Só agiram como Jesuses. Não sabiam. Muitos não sabiam, tanto é que disseram: nunca te vimos. Nem com fome, nem com sede, nem com necessidade. Não. Quando foi que nós fizemos isso a ti? E ele diz: sempre que o fizestes a qualquer um desses pequeninos da terra, a mim o fizestes. Então, o que eu creio? Que o mundo vai melhorar? A gente pode ter um ciclo de alívio, como Pedro diz lá em Atos, que ele orava para que viessem dias e tempos de refrigério. Foi como eu orei hoje aqui, pedindo refrigério para os meus netos, um refrigério, um gostinho de vida. E trabalho por isso, embora eu saiba que às vezes você é uma andorinha só tentando fazer verão sozinho. Mas eu não estou contando quantos estão ao meu lado. Eu tenho um compromisso de ser assim, porque eu sei para quem eu responderei e sei o que ele perguntará. Como também disse aos que estavam à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. É uma palavra pesada, malditos. Malditos. Desabençoados. Porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Eu estive nu e não me vestistes. Eu estive preso e não fostes ver-me. Eu fui forasteiro, estrangeiro e refugiado e não me acolhestes. Eu fui enfermo e não
tivestes compaixão de mim? E eles então dirão, quando te vimos assim? Nunca te vimos assim. Jamais deixaríamos que tu estivesses nessa situação. Olha a diferença. Os primeiros não sabiam quem era Jesus. Esses aí tinham tanta certeza de quem era Jesus que disse nunca. Porque o Jesus deles era Jesus de crucifixo, Jesus de porta de templo, Jesus de declarações doutrinárias, Jesus de guerras dogmáticas, Jesus da religião. Era o que eles achavam que era Jesus. E Jesus disse, não, isso não era eu. Vocês me viram sim. Vocês me viram e deixaram de fazer. Todas as vezes que vocês viram a pessoa com fome, com sede, presa injustamente, estrangeira sem abrigo, sem agasalho, com fome, com frio, doente, enferma, desacolhida. E como disse João, vendo com os olhos, podendo estender a mão, não estendestes. Sempre que agistes assim, foi contra mim que agistes. Então, respondendo a sua pergunta de novo, é nessa tensão que a gente tem que viver. De um lado, sabendo que a humanidade é cega, loucamente cega. Está diante dos nossos olhos a cegueira humana. Como o mundo jaz no maligno, como a consciência humana é acendida aqui e ali, em alguns, mas a maioria existe só como animais mamíferos predadores em estado de disputa. É só isso. Mas, apesar disso, eu estou aqui. Você está aí. Quem quer que, sendo de Jesus, esteja aqui, tem que agir como um Cristo solitário. Não é uma convocação para que a gente tome a cruz coletivamente. Se alguém, é para um indivíduo, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Minha decisão pessoal. Se tem muitos, se tem poucos, não é a minha questão. Aliás, Jesus disse que haveria poucos. Nós seríamos um pequenino rebanho, que os que entram pela porta estreita são poucos, que têm coragem de andar pelo caminho estreito, são poucos os que acertam, são poucos os que dizem amém, os que dizem é verdade, é assim que tem que ser, são poucos. A maioria existe nesse estado como bandos ensandecidos, loucos. Não enxergam nada além da pátria, nação, ideologia, briga, ódio e... Ai, eu anelo para que venha novo céu e nova terra onde habitem justiça. Por isso é que eu me confesso como estrangeiro e peregrino de passagem por esse mundo, porque a minha pátria não está aqui, está nos céus. E Jesus mesmo disse, o meu reino não é deste mundo, não tem nada a ver com o que vocês chamam de reinos e poderes. O meu não tem nada a ver com isso. Você escolhe a que reino você pertence.